Surgiu no final do século XXI e início do século XX, porém teve seu início de fato em 1910. A época do surgimento do expressionismo foi marcada pelo desamparo e o medo da sociedade que passara recentemente pelo processo de unificação da Alemanha, mas que ainda era por este motivo atrasada industrialmente. Não se ocorriam mudanças políticas e econômicas, mas também intelectuais e culturais. Foram rompidas as crenças religiosas, principalmente a católica, e a existência de um Deus já não mais era inconstatável, aumentando ainda mais o questionamento acerca dos mistérios da vida e da morte. O homem agora era responsável por si mesmo, próprio, e por seu futuro. A vida após a morte já não era certa. Foram tais incertezas que resultaram no medo, na angústia, na solidão, nos sentimentos mais sombrios que a sociedade inteira podia sentir. O expressionismo teve como herança cultural o impressionismo do século anterior. Foi um movimento de espírito e da alma. Um movimento que procurou se opor ao objetivismo naturalista, ao racionalismo capitalista burguês. O que importa é a expressão do mundo interior do artista. Ao expressionismo interessam as sensações provocadas no artista, tanto por fatos internos quanto externos. Desde o fim do século XXI, o expressionismo já vinha sendo mostrado por artistas plásticos da Alemanha em suas pinturas. Os principais precursores desse movimento foi o pintor Vincent van Gogh, que com seu estilo único já manifestava através da sua arte os primeiros sinais do expressionismo. Ele serviu como fonte de inspiração para todos os pintores. Eduard Munch também é considerado um precursor deste movimento por conter em suas obras características expressionistas. Características do expressionismo. O expressionismo foi um movimento artístico por meio do qual os autores expressavam emoções e sentimentos através de suas obras. Essa expressão ocorria de forma exagerada, depravada e subversiva, e com teores de pessimismo. Temas como solidão, miséria e loucura eram abordados com frequência. Uma das principais características do expressionismo são uso de cores intensas. Uma das principais características do expressionismo é o uso de cores fortes e vibrantes, muitas vezes irreais, ou seja, não representando a realidade de forma direta. Traçados grossos e distorcidos. As obras expressionistas apresentavam traços fortes e bem marcados, porém não havia linearidade nos contornos. Foco em aspectos subjetivos. A arte expressionista é uma arte dramática e subjetiva que reflete a percepção, as emoções e os sentimentos de seu autor sobre o assunto retratado. Visão trágica do ser humano. O fato de o expressionismo ser uma forma de arte subjetiva permitiu que os autores das obras pudessem retratar suas respectivas visões sobre a vida. Exposições do lado pessimista da vida. Uma das principais características do expressionismo era a retratação de emoções intensas. Deformação da realidade do mundo. A realidade exposta pelos artistas expressionistas não se regia por uma ideia de objetividade. Expressões da liberdade individual. O movimento expressionista defendia a liberdade individual através do irracionalismo e da subjetividade. Uso da tridimensionalidade nas obras. Os artistas expressionistas costumavam fazer uso do tridimensionalismo em suas obras. Principais obras de artistas expressionistas. O Grito, 1893. A mais famosa obra de arte com características expressionistas é O Grito, do pintor norueguês Edvard Munch. Munch é considerado um grande precursor do movimento e seu trabalho serviu de inspiração para a criação do grupo expressionista A Ponte em meados de 1905. Na tela vemos um protagonista em desespero em cima de uma ponte, lutando com sentimentos de solidão, ansiedade e medo, tão explorados pelos expressionistas, que buscavam revelar um lado sombrio e inquietante da existência humana. O Cavaleiro Azul, grupo que explorava as características do movimento. Na tela vemos diversas características do expressionismo: a pintura em tons vibrantes,
a realidade deformada e o desejo de captar a existência de criaturas que retratava, assim como um caráter emocional. Considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, Van Gogh produziu mais de 2.000 obras durante seus 37 anos de vida. Seu legado é tão representativo que, em 1973, em Amsterdã, na Holanda, seu país natal, foi criado um museu para abrigar suas criações. Vicente Willem van Gogh nasceu em 30 de março de 1853 na Vila Brabante de Zundert, no sul da Holanda. Membro de uma família com condições financeiras, ele teve 5 irmãos, sendo 3 mulheres e 2 homens. Um deles chamava-se Theo, que foi seu melhor amigo durante toda a sua vida. O artista foi caracterizado por alguns como um homem incompreendido, atormentado, intempestivo e com distúrbios comportamentais. Por isso, não só suas obras como sua vida geram muita curiosidade até os dias de hoje. Van Gogh foi tema de diversos livros, filmes e documentários. Ele isolava-se e tinha episódios de depressão, o que deixava sua família preocupada. Vicente teve romances mal-sucedidos, destacando-se paixões por sua prima e por uma prostituta. De acordo com os autorretratos que Van Gogh fez, sua aparência física era de um homem magro, branco, com olhos claros, cabelos ruivos e, na maioria das vezes, com barba. Características do expressionismo na literatura. O expressionismo é marcado pela subjetividade do escritor. Despreocupado quanto à organização do texto em estrofes, onde é feita uma análise meticulosa do subconsciente dos personagens, utilizando-se de metáforas exageradas ou grotescas. Expressionismo no Brasil. O expressionismo influenciou e impulsionou o movimento modernista no Brasil. No país, o movimento expressava um desejo intenso de pesquisar nossa realidade social, espiritual e cultural. Literatura expressionista. Na literatura, o primeiro manifesto do movimento surgiu em 1918, em plena guerra. Casimir deixava nítido que o artista não via, percebia. Os objetos não existiam. O que era real era a visão dos objetos que as pessoas tinham. Assim, o universo total do artista expressionista torna-se visão. Ele não vê, mas percebe. Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, ele estrutura. Ele não colhe, ele procura. A influência. A influência do expressionismo foi tanta que sua forma de encarar o mundo de uma forma caótica, sombria e angustiante impactou diversas formas de arte. Uma delas é o cinema, que logo em seu advento, nos anos 1920, viu no expressionismo alemão uma forma de se expressar. Filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, 1920, Nosferatu, 1922, Metrópolis, 1927 e posteriormente Drácula, 1931 e também Frankenstein, 1931. Mostram como esse movimento artístico rompeu com as tradições do passado e iniciou sua própria tradição.